Boa noite. Olá, senhor, boa noite. Como é que vai? Tudo bem com Boa noite, vocês? senhor. Vamos aí, mais uma sexta-feira, para mais uma aula aqui da nossa matemática aplicada. Para quem acompanhou as últimas aulas, né? Nós temos aí feito o estudo de algumas equações diferenciais de segunda ordem, né? A gente começou lá com a discussão do conceito de solução, né? Conceito de solução geral das equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Nós fizemos aquela comparação, né, com os espaços vetoriais de dimensão 2, tá certo? E depois apresentamos, né, alguns problemas de valores iniciais, em que a gente discute as condições iniciais para determinar os valores das constantes de modo que as condições iniciais sejam satisfeitas, né? Depois mostrei o primeiro problema em que a gente tem a massa presa na extremidade de uma mola, e este movimento é descrito por uma equação diferencial de segunda ordem, né, usando a lei de Newton, e com isso a gente chega numa equação envolvendo certos coeficientes, né, a massa, o coeficiente de amortecimento, ou o coeficiente de atrito, e a constante da mola, e aí a gente chega numa equação de segunda ordem. Fizemos alguns exemplos aí na aula passada, né? Apresentei aquela ideia, né, de que se tivéssemos, né, um problema em que não houvesse a presença do amortecimento, né, não houvesse a presença do atrito, né, conforme vocês viram, a solução seria um movimento harmônico, né? A mola ia ficar oscilando para cima e para baixo indefinidamente, né? Mas, evidentemente, que isso é uma situação que é um limiar teórico, né? Então, digamos assim, né, como uma ideia, como um referencial, né, o movimento harmônico serve, né? Então, eu comentei com vocês, né, os relógios de parede, né, eles dissipam energia através do atrito, né, e também da própria força necessária para movimentar os mecanismos, né, e com isso eles consomem, né, a energia que tem na bateria, né, esses relógios de pulso, por exemplo. Também tem essa propriedade. Tá? E, bom, fizemos um exemplo na aula de quarta-feira, né, de uma situação descrita no livro em que a gente tem uma massa presa à extremidade de uma mola, em que há a presença do amortecimento, né? E aí a solução teórica conduz, né, a um problema em que as oscilações da massa presa à extremidade da mola, essas oscilações vão ter uma amplitude decrescente à medida que o tempo vai passando, né? Oscilando, oscilando, oscilando até voltar ao equilíbrio. E bem, pessoal, eu achei aqui um vídeo, né? Um vídeo em que eu gravei esse experimento, né? Eu gravei esse experimento, eu estava procurando esse vídeo, né? E achei, e vou mostrar para vocês, então, um movimento amortecido, né? Que corresponde exatamente àquela situação descrita na aula de quarta-feira, né? Que eu peguei vocês sabem que no curso de matemática, né, há um laboratório lá com vários dispositivos lá, né? Aí eu encontrei um suporte assim, onde eu consegui prender uma mola, né, e nesta mola eu coloquei um pedaço de madeira, um bloco, um pequeno aproximadamente um paralelepípedo, um pequeno cubo, né, de madeira, não chega a ser um cubo bem irregular, assim, uma peça de madeira, né, que para representar a massa. Então eu prendi na extremidade da mola, né, dei um impulso inicial para começar o movimento e filmei, né? E a filmagem é feita com celular, tá? É um filme bem básico, assim.
E eu salvei esse vídeo, né? Estava guardado ali nos diretórios lá. E eu encontrei, recentemente encontrei. Né? De quarta-feira para cá, fiquei pesquisando e tal sobre o assunto. Né? E vou mostrar para vocês aqui, então, um dos vídeos que eu fiz, né? Descrevendo este experimento do movimento da massa presa à extremidade da mola, o movimento amortecido. Tá? Então, peço que vocês acompanhem, por favor. Aqui. Eu vou compartilhar. Estão vendo aqui, ó. Ó, isso também que é uma parede, aqui eu coloquei, né, ficou uma certa inclinação, esse papel que vocês estão vendo fixado ali na parede, né, com aquela marquinha vermelha, tá, é para marcar a posição de equilíbrio, tá? Só que para poder aparecer, né, eu tive que fazer uma pequena angulação ali do celular, então, né, não ficou em linha perpendicular ali, né, da parede, a linha que sai do celular, né, tem um certo ângulo aqui. Tá? Mas aquela linha vermelha, né, marca a posição de equilíbrio, ok? Então, tá aqui o equipamento, ó, é uma pequena barra de ferro que tem uma base ali, tá? E lá na extremidade superior, né, foi atarrachado ali a mola, tá vendo? Tá ali a mola, né? Tá aqui o bloquinho de madeira, né? E então eu fiz aqui a filmagem. Eu vou colocar aqui para rodar, certo? Peço que vocês acompanhem. Então, vai ter alguns ruídos aí, pessoal, porque isso aí eu gravei no meu gabinete, lá no prédio 30 ainda, tá? Quando a matemática, o curso de matemática funcionava ali no prédio 30, antes das mudanças, né? A gente foi para o prédio 12, agora a minha sala fica no prédio 32. Né? Então, eu coloquei, né, em cima de uma mesa esse dispositivo aí, fechei a porta, né, e gravei. Né? Então, é um filmezinho bem amador, não botei trilha sonora, nada. Né? Pensei em colocar, mas acabou ficando sem a trilha. Então, observa, já passou aqui 1 minuto do início do movimento, tá? Eu vejo que não está sendo dado nenhum impulso, né? Além do impulso inicial, né? Para começar o movimento. Tá? 1 minuto e 15, 1 minuto e 20 aproximadamente. Se passou 1 minuto e meio. A gente começa a perceber que a amplitude das oscilações começam a diminuir, né? Eu fiz isso, pessoal. Eu deixei o tempo passar, né? Para exatamente capturar esta mudança, né? Porque se a gente pegar um intervalo de tempo muito pequeno, a gente não consegue perceber. Vocês observem que agora, já passaram-se 2 minutos, né? Já dá para ver lá a linha que demarca a posição de equilíbrio. Né? Vocês observam que agora está aparecendo praticamente o tempo todo. Né? Vocês vejam que as oscilações são, em sua, né? As oscilações dominantes são verticais, né? Tem um pequeno movimento horizontal aqui no início, depois ele vai desaparecendo, tá? Ó. Passaram 2 minutos e 30, o movimento está sendo amortecido lentamente. É claro, né, a força de atrito, né, a força de resistência do ar não é muito grande, e aquela mola ali ela é uma mola não muito rígida. Né? Eu peguei exatamente uma mola mais flexível, ou seja, com uma constante não muito elevada, né, porque a constante é uma constante de resistência. Né? Porque se ela fosse muito rígida, o movimento ia tender ao equilíbrio muito rapidamente. Tá? Então, eu exatamente escolhi esse material para
para mostrar, né, que é necessário um certo intervalo de tempo. Vamos ver. Olha, vamos se aproximando aí de 4 minutos. Esses barulhos que vocês ouvem aí, pessoal, são de portas, né, de salas próximas ali. Né? Às vezes um colega se movimenta de uma sala próxima e o microfone capta. Então, 4 minutos e meio, aproximadamente. Quatro e 45. Ó, 5 minutos e 15. Você veja que dá a sensação, né, de que a amplitude da oscilação diminuiu, mas ainda ela existe. Ó. A gente consegue perceber, né, a olho nu. Então, é claro, né, pessoal, isso aqui, a minha sala não é um laboratório isolado, né, que tenha isolamento acústico, por exemplo, né, então não existe uma temperatura controlada, enfim, né, mas é um experimento que tem um certo controle, né. Eu evitei que abrissem a porta, né, fiquei em silêncio ali, não fiz nenhum movimento para não causar interferências indevidas ali na oscilação desta massa presa na extremidade da mola. Você veja que após 6 minutos e meio, né, a oscilação é praticamente zero. É aquela ideia, né, de que ela vai tender a zero, né, conforme a gente viu nos gráficos, né, hora acima, hora abaixo, hora acima, hora abaixo, tá vendo? Né? Então, à medida que o tempo vai passando, né, o objeto, a massa, se aproxima cada vez mais da posição de equilíbrio. Vamos ver. Tem mais alguns segundos. Vamos observar. Como diz o meu professor de termodinâmica, Sérgio Miller, né? Não, na termodinâmica diz que não é possível realizar dois experimentos iguais, né? As condições nunca serão iguais. Né? Mas se for possível, aí, se as condições permitirem, eu posso tentar montar esse dispositivo e fazer uma aula presencial, né? Esse experimento é bem interessante, tente observar assim, né, ao vivo, né? A relação que existe entre a teoria, né, e a prática. Vocês vejam que, fora o fato de que é muito difícil, né, medir a velocidade, porque eu não tenho nenhum equipamento, e também esses comprimentos, né, da oscilação, a própria constante da mola, eu não fiz nenhum teste com equipamento de medição, assim, para medir, para determinar a constante da mola, mas vocês vejam que aí após 8 minutos, né, e alguns segundos de movimento,
né, a tendência, né, que a mola apresenta é de retornar ao repouso. Tá? Uma oscilação já está praticamente paradinha ali. Você veja que agora parece um movimento horizontal, né? Tá vendo? E o bom de assistir no vídeo é que eu posso falar aqui que não interfere, né? Se a gente tivesse lá no laboratório, por exemplo, isso, a gente teria que tomar cuidado, porque qualquer movimento, né, fala que a gente introduzir no ambiente interfere, dependendo da amplitude e da resistência da mola, da constante da mola. Então, é interessante, né, porque este experimento ele é um testemunho, né, ele é uma comprovação física, uma comprovação de fato de que aquela solução obtida, isto é, a equação que nós utilizamos para descrever, né, este movimento, ela tem, né, digamos assim, uma aproximação da realidade. Ela descreve bem, de maneira bem próxima, o que ocorre de fato, tá? Levando em consideração a massa, porque vejam que eu comentei, né, que essa mola aqui, ó, tá? Ela tem uma massa muito pequena comparada com a massa desse pedaço de madeira aqui, né? Eu já peguei um bloco de madeira bem, eu medi assim numa balança, né, bem simples. Esse aqui tinha em torno de 400 gramas, tá? Esse pedaço de madeira aqui. Então, a massa da mola é desprezível perto da massa da madeira, né? Certo? Que é uma das hipóteses que é levada em consideração lá naquela equação, né? Então, a gente tem a massa vezes a aceleração, né? A constante de amortecimento vezes a velocidade, né? Mais a constante da mola vezes o deslocamento, igual a zero, né? Certo? Então, a partir daquele pequeno movimento inicial que foi dado, tá? Já se passaram 10 minutos e 38 segundos, ou seja, que ainda há um resíduo, né, no movimento. Tá? Daqui a pouco vai terminar o filme ali, ó, 10h46, acho que vai dar 11 minutos e alguns segundos ali. Né? Então, chegou lá pelas tantas, né, após 11 minutos aproximadamente, eu encerrei, né, o experimento. Então, vocês viram que aparecendo ali a linha de equilíbrio, ó, tá? Então, é um bom exemplo, né, de uma equação que a gente pode fazer um experimento seguro, né? Não tem riscos praticamente, né, da gente se machucar, não é que nem um circuito elétrico, por exemplo, né, que uma pessoa tem que se preocupar que vai conectar os equipamentos da forma correta, né, certo? O que a gente não teve ali, né, o que eu não tinha naquele experimento, são algumas medições, né? Poderia tentar fazer ali alguma medição para calcular a constante da mola, enfim, tá? Mas, enfim, talvez futuramente possamos fazer, né, estas medições, vamos ver, tá? Então, como eu achei o filme, né, eu me lembro que eu tinha feito, eu resolvi mostrar para vocês aí que é possível, né, a gente fazer, né, um experimento, né, e esse experimento comprovou que aquela solução, né, que é baseada num modelo teórico realmente corresponde, né, à solução teórica. Isso quer dizer que nessas condições, né, que foram formuladas as hipóteses ali do modelo, né, ele descreve bem este problema. Ok? Muito bem. Então, aqui, né, pessoal, vamos voltar ao nosso livro. Deixa eu comentar com vocês aqui, ó, décima primeira edição, né, e tem algumas coisas legais aqui que não tinha nas edições anteriores. Pessoal. Quer ver? Eu vou comentar com vocês aqui. Tem uns vídeos aqui, ó, né, é bem legal, quer ver? Ó. Ó,
Por exemplo, tem um vídeo aqui sobre as EDOs com linear. Já sabe que, determinando duas soluções que sejam linearmente independentes para minha EDO de ordem 2, homogênea, com coeficientes constantes, então eu já vou ter achado minha base, né, que é o meu conjunto fundamental, e tendo o conjunto fundamental, para achar a solução geral, basta fazer a combinação linear dessas duas funções do conjunto fundamental. Agora, quero procurar soluções que sejam dessa EDO, ou seja, como é que seria a cara da minha solução dessa minha EDO de ordem 2? Então, assumindo que a minha solução ela tem uma cara de função exponencial, ou seja, ela é uma função exponencial de um número multiplicado por x, ou seja, exponencial de lambda x, assumindo que a minha solução tenha esse formato, quem vai ser o lambda, né? Porque é justamente o lambda que eu desconheço quando eu escrevo a minha solução com essa cara exponencial de lambda x. Então, para saber que propriedades tem esse lambda, ou quem tem que ser esse lambda, assumindo que a solução tem essa cara, eu vou derivar, vou substituir na IDO e vou ver quais propriedades eu consigo extrair para o lambda. Então, lembra que para derivar a variável é x, então a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do lambda x, que é lambda. E a derivada segunda, de novo, dá o lambda ao quadrado exponencial de lambda x. Sabendo derivada primeira, derivada segunda e a solução, né, que eu estou assumindo que tem essa cara, então eu substituo isso na DO e vejo que propriedades eu vou obter. Lembra que a minha DO vai pegar A multiplicado pela derivada segunda e a derivada segunda está aqui. Então, A vezes lambda ao quadrado da exponencial de lambda x. Depois eu vou pegar B vezes a derivada. E a derivada é lambda exponencial de lambda x. Então, fica B vezes lambda exponencial de lambda x. Por último, é a constante multiplicada pela solução que eu estou querendo encontrar, que tem a cara de exponencial de lambda x. Fica multiplicado por c. Quando eu faço essa substituição, repara que todos os termos passam a ter a exponencial de lambda x. Então, eu posso colocar isso em evidência. E, na verdade, colocando isso em evidência, o que me sobra fica sendo a lambda ao quadrado mais b lambda mais c e esse produto dando zero. E como o produto de dois números só vai ser zero se pelo menos um deles for, e a função exponencial ela nunca se anula, para esse produto ser igual a zero, então só se o a lambda ao quadrado mais b lambda mais c for igual a zero. A essa igualdade, ou seja, a essa equação, que é uma equação de grau 2, né, uma equação quadrática, a essa equação a gente dá o nome de equação característica. E repara, como é uma equação de grau 2, né, eu tenho três possibilidades de solução, três possibilidades para esse lambda. Eu tenho que esse lambda ele pode me dar duas raízes reais distintas, eu posso ter que esse lambda vai me dar duas raízes reais iguais, ou esse lambda pode me dar duas raízes complexas. Então, quando eu estiver falando das soluções dessa equação característica, eu vou ter que separar em três casos. Para cada caso, como é que eu faço para descrever quem é a solução da minha EDO de ordem 2? Já sabendo que a cara da solução vai ser exponencial de lambda x. O que a gente precisa detectar é quem é lambda. Então, separando nesses três casos, para cada caso, eu vou ter uma maneira diferente de descrever quem é a solução geral. Lembra que a solução geral vai me dar sempre o quê? Duas soluções que são linearmente dependentes e sua combinação linear vai me dar a solução geral. Então, nos próximos módulos, nos próximos 3 módulos seguintes, cada um deles vai estar separado exatamente assim. Vou separar no primeiro caso, ou seja, num caso em que as raízes são distintas e reais. Depois, vou falar no seguinte módulo, eu vou falar quando as soluções forem complexas, ou seja, eu vou ter ainda duas soluções complexas, e o terceiro caso é quando eu tiver uma solução real só, né, que seriam duas soluções para a equação característica que são iguais. As duas primeiras partes são um pouco mais tranquilas, porque tendo dois lambdas, eu automaticamente já tenho duas soluções. Eu só tenho que entender o que seria exponencial, quando falar de números complexos, o que é exponencial de número complexo. E quando eu tiver uma solução só, que seria o lambda lambda 1 igual a lambda 2, né? duas soluções para a equação característica que sejam reais iguais,
eu tenho que determinar, bem, se eu só tenho um lambda, como é que eu faço para achar uma segunda solução para ter a minha base de soluções? É o próximo módulo. Certo, pessoal? Então, vejam, ó, o que eu estou destacando aqui nesse vídeo, né, são aqueles aspectos teóricos que dão o fundamento para a solução, para o cálculo da solução geral das equações diferenciais ordinárias de ordem 2, de coeficientes constantes e homogêneas, né, entre as quais essa aplicação ali do sistema massa-mola. Eu apresentei para vocês aqui esse recurso do livro, né, que é o acesso online, ali, a 11ª edição do livro do Boyce, que é bem dinâmico, né? Quando vocês quiserem saber, assim, eu quero dar uma olhada aqui nesse assunto, né? Vocês podem recorrer ao texto ou a esses vídeos explicativos, que é um recurso, é uma novidade, né? E é bem dinâmico ali, ele usa aqueles recursos com a canetinha ali, então fica bem legal a apresentação, né, dessa parte ali do livro. Bom, então, voltando aqui, né, a gente já viu os exemplos teóricos, né, depois a gente foi lá para o nosso sistema massa-mola. Vamos ver aqui. Aqui eles são... Deixa eu só ir para frente aqui um pouquinho. Deixa eu ir mais para frente aqui. Tem algumas partes aqui, né, pessoal? Evidentemente que a gente não vai conseguir abordar, né, o objetivo não é fazer todo o livro, né? O livro é um material de apoio ao conteúdo que é desenvolvido em aula, né? Então, tem alguns assuntos aqui, tem as raízes complexas, aquela discussão que nós fizemos, né? Quando a gente tem soluções complexas, e entra uma discussão teórica aqui que nós não vamos entrar, né? Já fizemos alguns exemplos. Ó, que é aquele problema que tem oscilação, que a amplitude vai diminuindo, né? Certo? Aqui é um problema característico que é o oscilador harmônico, né? Então, por exemplo, se vocês quiserem, né, trabalhar aqui com alguns exercícios, né, de cálculo de solução da equação geral, né, das equações, ó. E também problemas de valores iniciais, ó, vocês podem anotar aqui, ó, página 86, né, do livro, tem exercícios aqui de encontrar a solução geral da equação diferencial dada, né, e tem exercícios, na página 86 também, de problemas de valores iniciais. Ó, tá? Esse aqui é o número 12, o número 13, o número 14, o número 15, são todos exercícios, né, que vocês podem resolver, né, usando o que foi desenvolvido até agora. Tá? Então, essa é a vantagem, né, do acesso online aqui. Deixa eu passar lá mais para frente, eu quero mostrar para vocês uma outra situação do sistema massa-mola, que é um amortecimento crítico, como é chamado. Deixa eu encontrar aqui. Esse aqui não importa. Depois da avaliação dos parâmetros aqui. Foi muito bom esse modo de trocar de página aqui, que é bem rápido. Ó. Então, aqui, ó, vibrações mecânicas e elétricas, lá na página 100, né, ele começa. Tá? Então, tem aquela descrição que nós apresentamos nas aulas anteriores. Né? Tem esse primeiro exemplo que nós fizemos. Né? Esse aqui é o oscilador harmônico, o movimento harmônico, quando não tem atrito, né? Que é uma situação que é um limiar teórico, que não acontece na prática, o próprio autor comenta. Aí vem as vibrações amortecidas, que nós fizemos um exemplo na sala de aula, com esses valores numéricos, do exemplo aqui da página 105, né? Nós desenvolvemos esses cálculos todos aqui, né? E obtivemos o gráfico, né, correspondente a esta solução, né, que nós vimos que tem essa oscilação que a amplitude vai diminuindo. Tá? Então, beleza. Aqui tem o circuito elétrico. Ó, aí vem uma outra aplicação, né, das equações diferenciais de segunda ordem no chamado circuito elétrico simples. Ó.
Então, aqui está dizendo, ó, um segundo exemplo da ocorrência de equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes constantes é seu uso como modelo do fluxo de corrente elétrica no circuito em série simples, ilustrado na figura 3.7.9. O que é essa figura? Né? É um circuito elétrico em série simples, tem um resistor, né, uma resistência com uma resistência R, um capacitor com capacitância C e um indutor com indutância L. Tá? Então, os nomes, né, se vocês quiserem ler assim, a descrição dos materiais em que são construídos, né, estes elementos, resistor, capacitor, indutância, tem um livro do Peter O'Neill na biblioteca que me descreve, né, as dimensões, por exemplo. Os capacitores hoje já são bem maiores do que eram há 20, 30 anos. Né? As dimensões dos capacitores eram dimensões muito pequenas. Tá? São pequenos cilindros que a gente encontra. Se tu abrir, por exemplo, uma placa de um computador, né, um circuito, tá? Tem lá os capacitores, né, são pequenos cilindros, assim, tá? O resistor, né, uma resistência, geralmente, né, são os fios, né, que conduzem a corrente elétrica e que oferece alguma resistência e que tem por objetivo, né, qual é a função da resistência, pessoal? Vou se eu perguntar aqui para vocês. Qual é a função da resistência? Qual é o efeito que ela pode provocar, ruim ou bom, né, num circuito elétrico? Quem é que pode comentar aqui com a gente? Para quem conhece, quem é que conhece aí os circuitos, por favor? Dificultar a passagem da corrente elétrica. Desculpe, não entendi, Luane. Pode repetir, por favor. Dificultar a passagem da corrente elétrica. Tá, não, tudo bem. Isso sim, daí vem o nome, né? Mas por que, digamos assim, né? Porque, digamos assim, vamos supor um exemplo de um dispositivo, né? Em que, propositalmente, digamos assim, né, o fabricante lá, quem embolou aquele equipamento, vai dificultar a passagem com qual objetivo, por exemplo, ou quais objetivos que podem ter? Chuveiro, senhor. Chuveiro. Por quê, Davi? Lâmpada. Qual é o objetivo de aumentar a resistência elétrica no chuveiro? Do chuveiro, aquecimento da água. Aquecimento da água. Porque, assim, como a Luane disse, né, ao dificultar a passagem da corrente elétrica, o que acontece? Os átomos, né, ficam agitados ali, certo? No resistor, né, devido à alta resistência da passagem da corrente elétrica, eles ficam agitados e o que acontece? Eles geram calor, né? O movimento dos elétrons, né? Eles começam a bater uns nos outros, né? Isso gera calor e, no caso do chuveiro elétrico, para aquecimento da água. O que mais? Que outros equipamentos vocês conhecem que a resistência é usada para gerar calor? Gerar calor. Tem um secador de cabelo. Secador de cabelo, exatamente. Ele tem resistência, uma resistência bem alta, né? Fornos elétricos. Forno elétrico, sim, é verdade. O forno elétrico tem vários modelos que tem lá uma resistência, né? E claro que depende do equipamento, às vezes a gente consegue ver, fica uma barrinha meio avermelhada ali, né? Certo? O ferro elétrico, né? O ferro que é usado para passar roupa. Secador de cabelo. Isso, secador de cabelo. Tá? Então, agora, situações em que não é muito bom, né, a presença do calor. Quem é que pode dar um exemplo que pode ser um problema? A lâmpada. A lâmpada antiga, que eu não sei o nome, tem um nome específico para ela. As lâmpadas, chamadas lâmpadas incandescentes, né, que foram retiradas do mercado, né, elas geravam muito calor, né? Mau dimensionamento de fio, senhor, pode gerar o calor no fio. Não, e, por exemplo, quer ver no caso do notebook, né, que eu estou trabalhando aqui, né, fazendo essa aula aqui no Zoom, usando o Note, tá? Então, ele está em cima de uma mesinha aqui, né? Ele tem um dissipador de calor, né? Ele não pode aquecer muito o notebook, certo? Porque a corrente elétrica que faz ele funcionar, né,
como você disse, tem equipamentos que têm resistência, né? Então vai gerar calor. Só que esse calor aqui, no caso do notebook, ele não pode aumentar muito, né, pessoal? Se você já sabe, né, que se vocês deixarem o notebook muito fechado, muito abafado, né, isso pode causar um superaquecimento. Então, nesse caso, né, o calor do notebook ele tem que ser dissipado. Não é bom que ele esquente muito, né? Não é que nem o ferro elétrico, o chuveiro, o forno, né, que tem por objetivo usar a resistência para gerar calor, né? No caso do notebook, o celular, né, a própria televisão e vários outros equipamentos, eles geram calor, certo? Mas o calor, nesse caso, ele é um efeito que é impossível de ser eliminado, mas ele não é um objetivo, ele está presente ali porque existe naturalmente uma resistência à passagem da corrente elétrica, né? Então, não é o objetivo primário desses equipamentos gerar calor, tá certo? Então, tem casos em que a resistência elétrica ela é usada com o objetivo de gerar calor, porque o calor, né, ele acaba sendo usado, no caso do forno, para assar, né, o ferro, o chuveiro, enfim, né, tem muitas situações em que o secador de cabelo, como vocês citaram, né, e vários outros equipamentos, né, equipamentos hospitalares, né, que usam calor, né, para esterilizar objetos, né? Então, tem inúmeras situações, né, que o calor se torna, digamos, um efeito desejado, né, e pode ser obtido através do uso da resistência. Então, às vezes, a presença da resistência, uma resistência mais elevada, é proposital, né? É proposital exatamente com esse objetivo, tá? Então, no caso ali voltando, né, ao exemplo do circuito simples aí do livro, pessoal, ó, tem o capacitor e tem o indutor, né? O indutor, né, eu confesso para vocês que eu não conheço muito bem o funcionamento dos indutores, né, mas eles têm como lógica, assim, o próprio nome diz, né, induzir, né, induzir o aparecimento da corrente elétrica, né? Então, aqui, ó, no caso o capacitor, ele vai armazenar uma carga, né? É como se fosse um depósito de elétrons, digamos assim, tá? Então, tem aqui as unidades de medida, né, da resistência. A resistência é uma capacidade do resistor, né? Então, a resistência é medida em ohms, né? A capacitância em Faraday, né? E a indutância L em Henry, né? São todas constantes positivas, tá? Que a gente supõe que sejam conhecidas, né? Então, ele faz aqui uma relação, né, entre a carga no capacitor e a corrente elétrica, e quando a carga começa a circular nos elementos do circuito elétrico, né, ela vai gerar o que a gente chama de intensidade de corrente elétrica, né? Os elétrons, eles circulam. Então, a taxa de variação instantânea da carga, ou a derivada da carga em relação ao tempo, né, é a intensidade de corrente elétrica. Tá escrito aqui, ó, a relação entre a carga e a corrente. É como se fosse a velocidade, né, com que os elétrons circulam. Não é exatamente velocidade, é uma taxa de variação de quantidade, né? A velocidade da corrente é constante, né? Estou falando na relação lá de derivada, tá? Então, a taxa de variação instantânea, tá, da carga em relação ao tempo é a intensidade de corrente elétrica, é medida em ampere, né? Então, aqui, ó, de acordo então, com as leis elementares, né, que o Kirchhoff desenvolveu quando ele estava fazendo o doutorado dele, né, ele diz que em um circuito fechado, a tensão aplicada é igual à soma das quedas de tensão no resto do circuito. Então, as leis do Kirchhoff dizem que no resistor, a queda de tensão é a resistência vezes a intensidade de corrente elétrica. No capacitor, a queda de tensão é a quantidade de carga dividida pela capacitância. E no indutor, a queda de tensão é a taxa de variação da corrente vezes o indutor, tá? E aí tu tens, então, né, diversas unidades aqui que ele estabelece, tá? E como a derivada
e como a intensidade de corrente elétrica, desculpe, é a derivada da carga, isso aqui é a segunda derivada da carga. Ó, né? Então, vai ficar a equação diferencial L vezes a derivada segunda da carga, mais R vezes a derivada primeira, mais 1 sobre C vezes o Q, igual a E de T. Tá? Esse E de T aqui, ó, é que nem a força externa lá da massa, né? Se tu não aplicar uma força externa, tá? Tu vai ter o E de T igual a zero. Então, digamos, se tu liga o circuito numa tomada, por exemplo, né? Ou bota uma pilha lá, tá? Aí tu vai ter uma força externa, né, eletromotriz aqui, tá bom? Então, tu terás, né, esses três elementos, ó. A incógnita, então, é a quantidade de carga, né? Derivada da carga e derivada segunda da carga, tá? Condições iniciais são a carga inicial, né, no capacitor, e a corrente inicial, que é a derivada primeira da carga calculada no instante T0, tá? Então, logo, para saber a carga em qualquer instante, basta saber a carga no capacitor e a corrente no circuito em algum instante inicial T0, tá? Bueno, pessoal, então, digamos assim, né, essas são situações que são típicas, tá, de uma aplicação, né, das equações de primeira ordem e de segunda ordem, tanto no sistema massa-mola quanto nos circuitos elétricos. Quer ver? Ó? Então, aqui, né, diz assim, tem alguns problemas, tá, que pede para a gente resolver, né? Então, eu vou fazer pelo menos o número 3 aqui, ó. Tá? Ó, vamos fazer aqui o número 3. Deixa eu achar aqui um arquivo aqui para a gente trabalhar aqui. Só um minutinho que eu já retorno aí, só um pouquinho. Vou achar um arquivo aqui. E aí nós vamos trabalhar aqui no arquivo do Word aqui. Tá, agora eu vou compartilhar aqui a tela. Então, assim, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um exercício aqui e vou tentar, então, descobrir, né, a partir dos dados do problema, aqui, qual é a equação. Né? Então, eu vou botar assim, ó, resolução de problemas. Tá? Vou botar aqui, ó, página. Qual é a página do livro mesmo? Aqui, ó. Página do livro. Página 107, tá? Página 107 do livro. 107 do livro do acesso online. Muito bem. Eu vou começar com esse número 3 aqui. Tá? Eu não fiz nenhuma vez esse exercício. Ó. Então, diz assim, ó, uma massa de 100 gramas, massa, então, ó, vamos botar aqui, dados. Eu não vou escrever todo o enunciado aqui, tá? O enunciado está ali, ó. Vamos ler o enunciado. Então. Uma massa de 100 gramas estica uma mola de 5 centímetros. Se a massa for colocada em movimento a partir da sua posição de equilíbrio com uma velocidade apontando para baixo de 10 centímetros por segundo e não houver amortecimento, determine a posição U da massa em qualquer instante T. Tá? Então, a pergunta é, quando é que a massa retorna pela primeira vez à sua posição de equilíbrio? Tá? Ok? Então, tá. Diz assim, ó, a massa é igual a 100 gramas. Né? Estica uma mola de 5 centímetros. Ó, pessoal, vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui. 5 centímetros. Tá, vamos lá. Então, olha só, lá no início, onde é que está? Vamos voltar lá. Ó, quando a massa está em equilíbrio, as duas forças estão balanceadas. Significa que mg menos k vezes zero é igual a zero.
Tá? Ó, para um dado peso W igual a mg, você pode medir o L e depois usar a equação 2 para determinar a constante K. Então, para eu descobrir a constante da mola, ó, eu tenho que usar essa equação 2 aqui. mg menos K vezes 0 igual a 0. Ó. Ó. Então, este L aqui, ó, é os 5 centímetros. Tá vendo? E, né, no equilíbrio, ó, vamos escrever aqui. Vocês verem como é que a gente desenvolve, né? Ó, mg menos K vezes L, opa. O que aconteceu aqui? M vezes G menos K vezes L é igual a 0, tá vendo? Então, o que a gente tem? Ó, a massa, aí nós temos que colocar, né? A massa... Deixa eu passar para cá isso. Vocês... eu acho que a massa aqui tem que ser colocada em quilos, tá? Certo? Qual é a constante gravitacional que a gente vai usar aí? Vamos usar G igual a 9,8? Metros por segundo ao quadrado? É isso? Opa, não. Tá. E o L, ó, esse cara aqui, né? Nós vamos escrever na forma de uma equação aqui, ó, em metros, tá? Eu acho que tem que ser em metros. Ó. Cinco centímetros é 0,05 metros, né? Por que agora ficou essa fonte pequenininha aqui? Sei lá. Bom, ó, então, tem que cuidar isso aqui, tá? Deixa eu ver lá no livro, ó. Se ele comenta isso aqui. Eu acho que ele não fala aqui sobre as unidades, né? Mas acho que é isso aí. Tá? Muito bem, então vamos lá. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar... Vou escrever aqui a equação. Vamos ver o que vai acontecer. Vou escrever aqui de novo. Então, o M é 0,1 vezes o 9,8 e o K multiplicado por 0,05, tá? Então, eu vou isolar o K. Vai ficar o K igual a... Opa, vamos inserir a equação aqui. Ó, K igual a 0,1 vezes 9,8 dividido por 0,05. Tá? Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos pegar na calculadora aqui. 0,1 vezes 9,8 dá 0,98. Vou botar aqui passo a passo. 0,98 dividido por 0,05. Tá? Isso aí vai dar, dividido por 0,05, vai dar menos do que 20. Né? Vai dar 19,6. 19,6. Tá? Bom, muito bem. Então, o que diz lá o problema? Vamos lá, voltando ao problema. Opa. Não. Lá do livro. Exercício do livro. Acho que, deixa eu ver qual é a página aí do livro, daí eu vou direto. Página 107. Está aqui, ó. Ó. Vamos de novo aqui. Uma massa de 100 gramas estica uma mola de 5 centímetros. Então, com isso, a gente conseguiu a constante da mola. Se a massa for colocada em movimento a partir de uma posição de equilíbrio, com uma velocidade apontando para baixo de 10 centímetros por segundo. Ó. Vamos ver como é que a gente... Vamos botar aqui mais para cima. Aqui, ó.
E agora, como é que a gente vai escrever as condições iniciais dessa equação? Vou pedir para vocês, ó. Vamos ver lá. Condições iniciais. Ó, o que significa isso aqui, ó? A massa colocada em movimento a partir da sua posição de equilíbrio. A massa é colocada em movimento a partir de sua posição de equilíbrio. Tá? Como é que a gente escreve isso matematicamente? Essa aqui é a primeira condição. Ó. Isso aqui significa o seguinte, ó, matematicamente, ó, a função, que é o deslocamento, a função deslocamento, que é a variável u, tá? Calculada no instante zero é igual a zero, tá, pessoal? Isso significa que o objeto está na posição de equilíbrio, tá? Que eu mostrei ali no vídeo, ó, quando o objeto está paradinho ali, né? Certo? Ó. Então, quando a massa é colocada a partir da sua posição de equilíbrio, significa que no instante zero, né, que é o instante em que começa o movimento, a posição é zero. Tá? A segunda, né, então a primeira condição, vou botar aqui, primeira condição. Vou botar assim. Segunda condição. Opa. Segunda condição. Velocidade apontando para baixo de 10 centímetros por segundo. Tá? Ó, significa que lembra que eu comentei lá, quando o objeto está abaixo da posição de equilíbrio, tá? A gente vai associar um valor positivo para o deslocamento. Então, como a velocidade é uma grandeza vetorial, né? Ela está apontando para baixo, significa que a derivada primeira calculada no instante zero é igual a 10 centímetros por segundo, que é 0,1 metros por segundo. Positivo. Tá? Então, eu tenho, né, tenho todas as informações. E qual é a equação? Vamos ver qual é a equação do movimento. Ó, a equação do movimento, pessoal, vamos de novo lá lembrar. Vamos escrever aqui a equação primeiro. M vezes U, duas linhas de T, devido à lei de Newton, mais o gama se eu acho o gama aqui, mais o gama vezes o linha de T, né, devido à presença do amortecimento, mais a constante da mola vezes U de T, igual a zero, tá? Certo? Ó, M é a massa, constante de amortecimento, ou fator de atrito, né? E a constante da mola. Vamos ver o que diz o problema lá. Ó. E se não houver amortecimento? Ó, quando isso é dito no enunciado do problema, significa, ó, é dado, vamos botar aqui, é dado que não há amortecimento.
tá? Significa que este fator aqui, ó, ele pode ser considerado igual a zero, tá? Então, o que vai sobrar? Vai sobrar somente a derivada segunda e a função, tá? Somente esses dois termos vão sobreviver, tá? Essa é a interpretação que a gente faz do enunciado quando diz que não há amortecimento, né? Então, o que nós temos? Ó, vamos pegar os valores lá. Quanto é que é a massa? Está aqui, 0,1. Né? E quanto é que é a constante da mol? Estava aqui, em algum lugar. Aqui. 19,6. 19,6. Vamos colocar só o valor final ali. Então, vamos pegar essa equação aqui, ó. Vamos copiar, né? Substituindo os valores das variáveis, das constantes e as condições iniciais. Ó. O que foi dito ali? O objeto sai da posição de equilíbrio, né? Ó, posição de equilíbrio. Ele não está nem acima nem abaixo da posição de equilíbrio, tá? E velocidade inicial apontando para baixo, né? Ó, o linha de 0 igual a 0,1, tá? Então, esse é o problema aqui, ó, que nós temos que resolver, tá? Então, eu vou colocar como uma chave, assim, para destacar todas as informações agora, né, como um problema, né? Como é usual aí nos livros, né, a gente escrever. Vou botar uma pilha aqui, tá? A equação. Ah, não aceito aqui. Tá? Aqui as condições iniciais. Ali no 19,6, tu esqueceu de botar uma derivada, se eu não me engano. Desculpe, não estou ouvindo. Tu botou uma derivada no 0,1 U e daí no 19,6 tu não botou. Tá certo? Sim, tem a derivada segunda e a função. A derivada primeira não aparece. Ah, bom, beleza. Não, é assim, ó, quer ver? Ó? Vamos voltar aqui. Ó. Essa é a equação, tá? Massa vezes derivada segunda. Ah, sim, o Alice saiu ali. Como não tem amortecimento, ó, este fator aqui desaparece. Uhum. Tá bom? Valeu. Porque, como ele diz lá no enunciado do problema que não há amortecimento, né? A gente pode supor que esse coeficiente é zero e esse termo aqui desaparece, tá? E o linha de 0 igual a 0,1. Então, assim, pessoal, é importante observar, não tendo força externa, né? Para esse movimento existir, né, tem que ter ou um deslocamento a partir da posição de equilíbrio, não é o caso, então ele está parado ali, mas como alguém veio, né, e deu uma velocidade para baixo, né, empurrou a mola assim para a massa, né, para baixo, vai começar o movimento. Tá? Então vamos ver aqui, né, o que vai acontecer nesse caso. Então lembra, quando não tem amortecimento, né, é um movimento harmônico. Então a equação característica tu vai fazer substituindo este termo aqui pelo r ao quadrado, tá certo? Vai substituir pelo r ao quadrado, né, que a gente viu ali na apresentação, e o outro vai substituir por 1. Tá? Então, tem que resolver esta equação aqui. Então, r ao quadrado, vamos botar aqui, né? Vai ficar o menos 19,6 dividido por 0,1. Tá? E vai dar menos 196. Tá? É isso, né? Exatamente. Porque aí é só eliminar a vírgula, né? Vai ficar 196 sobre 1, que é menos 196. Então, o r ao quadrado é menos 196, então o r, vamos botar o r aqui, né? Vai ser a raiz quadrada de menos 196. R igual a mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz quadrada
de menos 196. Né? Então, lembra que quando a gente tem as raízes quadradas de números negativos, significa que o resultado é um número complexo. Né? Então, vai ser mais ou menos... Né? A raiz de 196, eu acho que é 14. Né? 196. 14, isso. Isso, beleza, obrigado. Ó, então, mais ou menos 14i. Tá? Então, lembra que o sinal de menos ali, né, leva à unidade imaginária, tá bom? Então, o que nós temos? Ó? Sempre que a gente tem raízes complexas, né, na notação que a gente está usando, ó, lembra que isso aqui é a mesma coisa que se tivesse um zero aqui na frente, né, que é a parte real, então a parte real da raiz é zero, né, e a parte imaginária, que é o beta, vai ser o 14. Né? Então, na notação, né, nós temos que o alfa, que é a parte real da raiz, aqui eu estou escrevendo só para detalhar, né? Se vocês quiserem já passar direto para a notação lá da solução, não tem nenhum problema. Né? Tá? E o beta, que é a parte imaginária, vai ser o 14. O beta é só o 14, tá? Não entra o i aqui mais. Aqui só entra no real e o beta é sempre positivo, tá? Então, a solução geral da equação, que a gente calcula primeiro, né, vai ser uma combinação de exponenciais com senos e cossenos, tá? Então, como é que tu vai montar, né? Aqui eu vou usar A e B, que é mais fácil, né? Então, U de T é igual a uma constante, digamos, A, né, vezes a exponencial, vamos fazer detalhadamente aqui, 0 vezes T, tá? Cosseno, multiplicado pelo cosseno de 14t, tá? Mais uma constante b vezes o seno, faltou o e aqui, ó. Vamos botar aqui, copiado aqui. Ele vai desaparecer, mas vamos escrever. Vezes o seno, seno de 14t. Tá? Então, lembra, ó, o alfa, ele entra aqui no expoente da exponencial, tá? E o beta, ele entra aqui no ângulo, né, do cosseno e do seno multiplicado pelo t. Tá? Como o e na zero é 1, né, tu pode simplificar essa expressão e vai escrever simplesmente, né, que é uma constante a vezes o cosseno, né, mais uma constante b vezes o seno. Tá? Então, isso vai acontecer, como o colega falou no vídeo do livro, né, sempre que as raízes forem complexas. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a derivada, né, dessa expressão para determinar os valores dessas constantes. Então, eu vou colocar aqui já a derivada. A derivada, nesse caso, até é mais simples, né? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui vai ficar menos, né? Devido ao 14 ali, ó, vai ficar a 14a, né? Opa! Esse 14 eu vou botar aqui na frente, então. Vezes seno, tá certo? E a derivada do seno de 14t é 14 vezes cosseno de 14t. Então, aqui esse 14 vem aqui para frente. E aqui fica cosseno. A derivada do seno é cosseno, tá? Mas pela regra da cadeia, né, tu tem que derivar esse argumento aqui, 14t. A derivada de 14t é 14, tu escreve lá na frente multiplicando, tá? Bom, então aqui nós temos a derivada. Agora vamos olhar as condições iniciais lá, tá? Condições iniciais... nos dizem isso aqui, né? Eu vou omitir essa parte escrita aqui, que eu já escrevi lá em cima, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todas essas informações, vou passar lá para baixo, para outra página ali. Então, vamos lá. Vamos substituir, né, o t igual a 0. Então, vai ficar u de 0 aqui, ó. Vou trabalhar com essa primeira expressão. Né, e o resultado tem que dar 0. Vamos ver. Então, vai ficar u de 0, que é o cosseno de 14 vezes 0, mais o seno de 14 vezes 0. Isso aqui tem que dar 0, tá, pessoal? Que é a condição lá, né, que diz que o objeto sai da posição de equilíbrio. Então, lembra, né? Cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Isso aqui vai ficar, vamos fazer detalhadamente aqui, né, para não haver confusão. Ó, aqui vai ficar, quando multiplica, aqui dentro, né, fica cosseno de 0 e seno de 0. Então, tu substitui, né?
nesta equação aqui os valores do cosseno e do seno, porque tu tem duas incógnitas, tem que excluir as duas, né? Então, a gente vai ter A vezes 1, que é o resultado do cosseno de zero, né? E aqui B vezes zero. Quando tu multiplica o A vezes 1, resulta o A, né? E aqui vai ficar A igual a zero. Né? Porque vai ficar A, né? Este termo aqui, ó, vai dar zero. Então, vai ficar A mais zero, vamos fazer aqui. A mais zero igual a zero. Tá? Então, logo, a conclusão é que o A vale zero. Tá? Então, o A vale zero. Então, eu sei, né, nesse problema aqui, que o A vale zero. Que significa que este termo aqui, ó, esse termo vai desaparecer lá no final. Tá? Bom, como eu já sei que o A vale zero, eu já vou substituir aqui, ó. Certo? Vai ficando, né, eu vou eliminando os termos, fica mais fácil. Né? Então, como o A vale zero, a gente escreve menos, né? Certo? Essa expressão aqui, ó, se reduz apenas o último termo ali. Né? Vai ficar simplesmente isso aqui, tá? E quanto é que é a derivada no zero? É 0,1. Né? Agora eu vou substituir t igual a zero. Né? Eu sei que a derivada no zero tem que dar 0,1. Então, este valor aqui, ó, quando eu calculo no zero, dá 0,1 lá no final. Né? Então, vejam, quanto é que vai dar? De novo, né? Vai ficar 14 vezes b vezes o cosseno de zero. Isso aqui tem que dar 0,1. E o cosseno de zero, de novo, aparece, né? Ficar 14b vezes 1 igual a 0,1. Então, o b, né, que é o que eu quero descobrir, né? Vai ser 0,1 dividido por 14. Tá? Vocês pegam uma maquininha ali, 0,1 dividido por 14. 0,1 dividido por 14. Dá 140, tá? Vamos fazer de novo aqui. 0,1 dividido por 14. Ah, agora sim. Acho que eu digitei alguma coisa errada. 0,1 dividido por 14. Não pode dar um número muito grande, né? 0,007. Então tá. Vou botar assim. 0,007. Beleza. Conclusão. Vamos voltar aqui, né? Ó, nós temos que descobrir a função U de t, né? Certo? Conclusão. O A vale zero. Esse aqui desaparece. E o B é 0,07. Olha só. Né? Então, uma amplitude bem pequena, né, do movimento, porque significa que a amplitude, né, do movimento é 0,007. Tá? Ou seja, vai se distanciar, né, para cima e para baixo aí esse valor. Tá? Deixa eu ver uma coisa. É isso aí. Tá? Então, a amplitude, isso aqui em metros, né? A gente está calculando em metros. Deixa eu ver. É em metros, né? 0,007 metros. Que é 0,7 centímetros. Né? Bem pequenininha essa amplitude aí, tá? É um movimento harmônico simples, né? É um movimento harmônico simples. Tá? Vamos ver mais o que ele perguntou lá ao autor. Aqui, pessoal, ó. Determine a posição de T1 da massa em qualquer instante T, quando a massa retorna pela primeira vez à sua posição de equilíbrio. Vamos olhar aqui no gráfico. Vamos olhar o site da Wolfram lá. Ó, plot 0,007, seno é SN, né, 14
T, fecha aqui. Vamos botar de 0 até, sei lá, 2. Ó, aqui, ó, nesse instante aqui, ó, né, que é bem pequenininho, ó, é um instante aí, menos que 0,5, em torno de 0,3, mais ou menos, né? Vocês têm que igualar o 14t ao valor do π, né? Certo? Porque daí o C não é zero, né? Fazendo o 14t igual a π, né? É só dividir o π pelo 14. Né? O t vai ser igual a π dividido por 14. Opa. É o π. Π é 13,14, né? Mais ou menos. Divide por 14 vai dar um número pequenininho, realmente. Ó. Vou pegar aqui a calculadora. Π dividido por 14. 0,22. Vamos pegar 0,22. Está bem de acordo com o gráfico ali. 0,22 aproximadamente, né? Ela retorna à posição de equilíbrio. Tá? Ó, então, ela está indo 0,07 metros para baixo, começa a subir, passa aqui, aí ela vai lá em cima, menos 0,07, né? Ou seja, 0,07 metros acima da posição de equilíbrio e começa a retornar, passa pela posição de equilíbrio aqui. Aí ela vai 0,007 metros abaixo da posição de equilíbrio e vai assim, ó, sucessivamente. Como não há amortecimento, tá? Esse movimento aqui, né, continuaria indefinidamente. Isso, como eu disse para vocês, né, na outra aula, isso aqui é um limiar teórico, né, que não acontece conforme nós vimos aí no vídeo. Né? Então, isso aqui é mais como, digamos assim, aquela situação quando alguém quer desenvolver algum equipamento em que a resistência não é uma coisa boa, né, o que se faz? Tenta-se diminuir a resistência. Né? Em que situações, né, se usam, vocês que, qual é o termo que se usa, né, quando se trabalha com resistência muito baixa? Vocês já ouviram falar nos supercondutores, né? Ouviu falar? Materiais supercondutores? Sim, já. Então, o supercondutor, o que é? É um material que oferece uma baixa resistência à passagem da corrente elétrica. Né? Ele é utilizado em equipamentos eletrônicos, né? Quando tu quer, por exemplo, desenvolver equipamentos eletrônicos para fazer equipamentos muito rápidos, né? Como esses processadores, né? Esses supercomputadores, né? Que são, às vezes, né, edifícios inteiros, né, conectados com fios, com cabos, com né, um monte de equipamentos. Né? Bueno, tu tem que ter, então, os chamados supercondutores, porque lá o objetivo é passar informação, né, com a maior velocidade possível. Tá? Só que nesses equipamentos, né, também é gerado calor, né? E para quem já leu, para quem acompanha, né, se gasta muita grana para refrigerar, né, esses supercomputadores, né? Tu tem que fazer a água circular ali, né, no entorno desses equipamentos, ou então gastar com ar condicionado, né? Porque senão eles superaquecem e deixam de funcionar, né? Então, neste caso, né, o calor gerado pela resistência não é uma coisa boa. Né? É o que acontece no motor dos carros também, né? A gente tem ali os líquidos de arrefecimento, né? Porque o veículo, né, quando ele transita muito tempo, a temperatura do motor tende a aumentar, né? Então, evidentemente, se ela aumentasse indefinidamente, né, o motor ia fundir, né? Então, ele tem que ter uma refrigeração, tá certo? Então, às vezes, o calor pode ser uma coisa benéfica e às vezes não é. Né? Tá certo, pessoal? Neste exemplo aqui do livro, né, que eu resolvi,
é uma situação, né, como eu disse para vocês, né, é bastante improvável, né, que a gente consiga desenvolver um experimento em que não haja a presença do atrito. Até agora, não ouvi falar que tenham feito isso. Acho que nunca vou conseguir. Né? O autor até menciona isso no livro. Né? Então, ele coloca o exemplo para ilustrar o que aconteceria se não houvesse atrito. Tá? E o que o cálculo mostrou, né? Conforme a gente está vendo aqui no gráfico, conforme a gente vê nesse gráfico, é um movimento harmônico, né? Certo? O objeto fica oscilando, 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 né? Sem voltar à posição de equilíbrio. E isso a gente sabe que não acontece. Tá? Deixa eu copiar aqui lá para aquele texto, né? O gráfico da solução para a gente... Né? Então, aqui o 0,22 é o primeiro instante positivo em que a massa retorna ao equilíbrio. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, vocês podem tentar fazer, né? Por exemplo, aqui, ó, número 4 também tem um problema em que não há amortecimento, ó, tá? Já no exercício 5 aqui, ó, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Ó, uma massa de 20 gramas estica uma mola de 5 centímetros. Então, com essas duas informações aqui, você descobre a constante da mola, tá? Usando aquela equação mg igual a K vezes L ali, tá? Suponha que a massa também está presa a um amortecedor viscoso, ó, com uma constante de amortecimento de 400 dinas. Ó, aqui tem uma constante de amortecimento, ó. Tá? Então, se a massa for puxada para baixo, mais 2 centímetros, depois for solta, encontra-se a posição em qualquer instante t. Tá? Então, aqui, esse é um bom exercício para vocês tentarem fazer aí. O exercício número 6 também tem uma massa, uma mola, que é esticada a 0 centímetros, uma força de 3 newtons. Uma massa de 2 quilos é presa na mola e presa a um amortecedor viscoso que exerce uma força de 3 newtons, quando a velocidade da massa é de 5 metros por segundo. Tá? E aqui tem exemplos também de dados para um circuito. Tá? Então é isso. Eu vou encaminhar aqui para o encerramento, tá, pessoal? E na semana que vem, né, deixa eu olhar aqui o nosso calendário, nosso plano de ensino aqui, para a gente dar uma olhada no calendário. Como é que nós estamos aqui? Hoje é dia 20. Completamos a 3ª semana, né, de aulas. Então, eu já devia ter começado. Então, na segunda-feira, na quarta-feira, desculpe, tá, da semana que vem, a gente vai começar, então, a transformada de Laplace, no dia 25 de agosto. Então, nos dias 25 e 27, né, quarta e sexta, semana que vem, a gente vai ter 2 aulas sobre transformada de Laplace, tá? E no dia 1º, então, eu disparo a primeira atividade avaliativa. Beleza. Então, é isso. Aí agradeço a participação de vocês, né? Em relação ali aos exemplos, né, de resistência elétrica que gera o calor, né? Esse é um bom exemplo, né, de situação prática que a gente tem que relacionar sempre, né, a teoria com a prática. Né? Isso ajuda a gente a compreender melhor, né, por que a teoria diz tal coisa, né? Certo? E, como eu disse para vocês, né, em certos casos, em certas aplicações, realmente, por exemplo, no caso do secador de cabelos, né, que vocês citaram, a resistência elétrica do secador é alta exatamente para gerar bastante calor, né, para aquecer o ar que é jogado ali, né, e, enfim, e cumprir a função. No caso do forno elétrico também, ele tem uma alta resistência. O que acontece, se vocês olharem lá no consumo, né,
no consumo de energia elétrica. Quais são os equipamentos que mais consomem energia elétrica? São os que oferecem a maior resistência. Quanto maior é a resistência do equipamento, né, maior vai ser o consumo que ele vai representar na tua conta lá. Tá? Então, é um efeito benéfico, né? A gente se beneficia, digamos, né, de certos equipamentos oferecerem a resistência, mas isso tem um custo. Quanto menor é a resistência, menor é o calor dissipado, menor é o consumo de energia elétrica. Tá? Interessante isso, né? É o chamado, acho que é o efeito Joule esse, né? Não sei se é exatamente esse o nome. Beleza, pessoal. Uma boa noite para vocês. Tá? Agradeço aí a participação de todos e até quarta-feira. Editor, bom final de semana. Editor, boa Boa noite. semana. Falou, Valeu. senhor.